A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã de domingo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí, né, abençoado, né? Que Deus venha trazer paz para nós, né, meus irmãos, que nós estamos precisando, né? Muitos aqui estão precisando de paz, né, por completo, né, meus irmãos? Paz nas finanças, paz na saúde, paz, né, no meio familiar, né, no seio da família, né. Então, que Deus venha trazer paz para nós, né, e venha nos dar também sabedoria, né, meus irmãos, para que nós continuamos na presença do Senhor, mesmo não vendo, né, mesmo que nós esteja vendo o nosso cenário todo ao contrário, mas que Deus venha nos dar sabedoria para seguir em frente na presença do Pai, né? Que nós não venha a desistir, né, do caminho do Senhor por causa do cenário que não está favorável, como muitos fazem, né? Achando que está fazendo a melhor coisa, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele se agrada e ele abençoa todos aqueles que perseveram, meus irmãos, no caminho dele, que persevera diante dos problemas. Tá com problema, tá passando dor, tá enfermo, tá com problema na família, o marido brigando, os filhos, né, descabeceados, tudo pro mundo, né? Mas está ali perseverando nos caminhos do Senhor, orando, buscando, né? Em vez de murmurar, está orando, né, meus irmãos? Porque muitos ainda estão, né, como o povo de Deus lá no Egito, né? Só murmuração no deserto, né, meus irmãos? E Deus está dando livramento, né? Como fez lá no Egito, 10 pragas foi dada, né, para o faraó, né? 10 pragas para o povo do Egito e Deus livrou o povo dele, né? E assim ainda continuaram murmurando, reclamando, né? O nosso Deus abriu o mar, né, para eles passar em pé enxutos. Acabou com todos os inimigos deles, né, meus irmãos, que morreram todos do Egito, os perseguidores, né? Pois o povo no deserto continuou murmurando, né? E Deus, meus irmãos, ele tem um limite, meus irmãos. Ele é um justo juiz. Ele nos ama, ele nos protege, ele nos avisa, ele fala antes de acontecer, mas nós, infelizmente, muitos estão na correria para ganhar dinheiro, né? Preocupados nas finanças, que esquece, né, de ouvir, prestar atenção na palavra do Senhor, prestar atenção nos direcionamentos do Pai e vive aí, né, murmurando por aquilo que nem chegou na sua mão ainda, né? Não sabe agradecer, né? Como esse povo, né, rebelde, Deus sempre dando chances para ele, né, meus irmãos? E eles, infelizmente, morreu no caminho da bênção, no caminho da terra prometida, né? Não entraram na terra prometida por causa de quê, meus irmãos? Por causa da murmuração, fizeram prova de Deus, né? Ali o povo era rebelde, meus irmãos. E nós também, se nós parar para analisar, meus irmãos, nós somos uma geração rebelde. Porque Deus nos dá a palavra, né? Deus deixou a palavra dele para nós ler, nós não lemos. Deus deixou o pastor, a missionária para falar. Muitas das vezes pessoas ouvem a palavra, mas não obedecem. Tem muitos, meus irmãos, que está aí, ó, todos os dias ouvindo a palavra aqui, ouvindo lá, vai na igreja, ora, faz campanha, faz jejum, mas não obedece a Deus. E está desagradando a Deus. E que Deus faz? Deus paralisa a vida. Deus permite, meus irmãos, que problemas venham dentro da nossa casa, problemas financeiros, problemas na saúde, problemas
na família, né? Então daí começa a entrar problemas dentro da nossa casa, meus irmãos. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, ele não é ruim. Quantas vezes Deus me avisou, amém, para vir para os caminhos dele antes do acidente. Meus irmãos, antes de eu ter esse acidente, que foi em 2014, dia 10 de julho de 2014, que eu tive um acidente, para quem é novato aí, né? Chegou agora, né, meus irmãos? Eu tive um acidente em 2014, onde eu vinha quebrar o fêmur, amém? E na segunda cirurgia, que esqueceram um trinco no osso, eu peguei uma bactéria chamada osteomielite, onde vim padecendo 9 anos. Amém? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, não é isso. 2 anos, 3 anos antes, meus irmãos, de eu ter o acidente, Deus já mandava os seus anjos da terra, né, meus irmãos, os seus enviados, os seus escolhidos para falar comigo, meus irmãos. Deus, ele vinha tentando me levar para a igreja. E eu, meus irmãos, só queria saber eu estava tão cego que eu não dava ouvidos. Eu ouvia a palavra, amém, que Deus queria que eu fosse para os caminhos dele. E eu não dava trela, meus irmãos, para certas palavras de Deus. Eu não escutei ele quando eu estava sem um acidente. E ele veio me avisando, meus irmãos, veio me avisando. Só que quando Deus vê que nós não vamos obedecer o chamado, a palavra dele, meus irmãos, o que ele faz? Ele nos paralisa. Ele permite nós ser paralisados, de uma forma ou de outra. Se você não vai para a presença do Pai por amor, você com certeza, se você é escolhido, você vai pela dor. Então não adianta você fugir. Eu corri, meus irmãos. Como eu corri? Fui o Jonas. Deus falando para mim, vai para Nínive. Eu indo para Tarsis. Deus sempre falava para mim, vem, meu filho, para os meus caminhos. E eu não. Desobediência, né? E como o povo, né, do Egito, Deus tirou, Deus deu maná, Deus deu livramento, Deus livrou de toda a enfermidade, das pragas, das 10 pragas que estavam indo no Egito. E o povo, vendo o poder de Deus sobre eles, e ainda murmurava, reclamava. E quantos estão hoje assim, dentro da casa do Pai, murmurando, reclamando, em vez de agradecer? Meus irmãos, temos que começar a aprender a agradecer nos tempos difíceis. Ter gratidão a Deus por estar vivo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos passando por uma fase ruim nas finanças, nós já começamos a reclamar. Nós começamos a reclamar. Meus irmãos, está desagradando a Deus. A murmuração não é de Deus. A murmuração, meus irmãos, não vai trazer nada de bom para a sua vida. Amém? Porque daí você começa a profetizar coisas negativas na sua vida. Minha vida está, desculpa da palavra, uma merda. Minha vida não vai para frente. É esse tipo de palavra de negatividade que a murmuração traz. Eu não sei para quem é essa palavra, mas tem endereço certo. Então, se nós queremos chegar na terra prometida, que é o quê? A salvação eterna e bênção sem medida nessa terra, nós temos que aprender a louvar na hora da dor, agradecer todas as manhãs, mesmo que o dia seja ruim. Temos que aprender, meus irmãos, a agradecer, a louvar. Hoje o dia está ruim, então eu vou louvar em vez de murmurar. Eu vou louvar em vez de reclamar. Vou agradecer. Mas a minha bênção está demorando. Glória a Deus. Deus sabe a hora certa.
Deus tem o poder de mudar a minha vida, basta uma palavra. Amém? É assim, meus irmãos, nós temos que aprender a viver na presença de Deus e saber de uma coisa. Uma coisa nós precisamos ter em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração. Que desde a hora que nós pegamos nossa cruz e seguimos Jesus, a nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Jesus Cristo. Então é Ele que vai te dar o direcionamento, é Ele que vai te dizer se você pode ou não fazer tal coisa. Amém? Você tem que colocar a sua vida no altar e deixar que Deus dê a palavra. Se você vai, se você fica. Se você assina ou se você não fica. Ou se você não assina. É Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é dono da sua vida. Ele pagou um alto preço pela minha e a sua alma. Então, muitas coisas que nós gostamos antes de estar na presença de Deus, nós vamos ter que dizer não e viver aquilo que Deus quer que nós vivemos. Ou melhor dizendo, aquilo que nós quer fazer, se for desagradar a Deus, nós não podemos fazer. Mesmo que seja uma vontade do seu coração, mesmo que seja um sonho seu. Mas se for desagradar a Deus, então você tem que abrir mão de muitas coisas para viver o que Deus tem para você. Que os pensamentos de Deus a nosso respeito, meus irmãos, são melhores do que os nossos, do que as nossas vontades, né? Do que os nossos sonhos. Muitas das vezes nós pensamos em ser rico, né? Ter muito dinheiro, né? Mas Deus não quer isso para você. Deus não quer que você venha a ser rico, porque Ele sabe do seu amanhã, Ele sabe o que pode acontecer. Então, meus irmãos, muitas das vezes Deus não vai te dar riqueza, mas Ele vai manter você nos caminhos dEle sem faltar nada. E você não vai sentir falta de nada, se você andar em obediência. Amém? Não tem lá na palavra do Senhor, lá no... se eu não me engano é Provérbios ou Salmo, eu não lembro agora, que é melhor um pão seco do que uma casa farta de carne e contendas. Não é melhor você ter um pão seco para comer com Deus e paz do que uma vida cheia de abundância e sem Deus e não ter paz? Eu conheço pessoas que você vai na casa dela, churrasco todo final de semana, amém? Sorvete, Coca-Cola, tudo do bom e do melhor. Mas não tem paz. Por quê? Porque não tem Deus. Não buscam a verdadeira presença do Pai. Amém, meus irmãos? Então temos que vigiar, meus irmãos, com muitas atitudes nossa na presença do Pai. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo me revela que estão no caminho da promessa, mas paralisado. Por quê? Porque murmura, porque não sabe agradecer pelo que já tem. Amém? Só vive reclamando da vida. Se o carro murcha o pneu, não sei porque eu estou falando de carro. Se o carro amanhece com o pneu murcho, reclama. Porque essa coisa aí não vai, trabalho. Quanto mais você murmura, mais problema vai ter na sua vida. Olha o Espírito Santo falando com alguém que está reclamando de tudo. Se levanta cedo para trabalhar, reclama. Quando chega em casa, reclama. Recebe o salário, reclama. Meus irmãos, temos que aprender a não murmurar, mas sim a agradecer a Deus pelo nosso dia, pela nossa saúde, pelos nossos filhos, nossos netos, nosso genro,
Temos que agradecer, meus irmãos, começar a mudar o nosso sistema na presença de Deus. Que esse ano de 2025 nós venha aprender, né, a confiar mais na palavra, seguir mais os direcionamentos de Deus, que Deus venha nos dar sabedoria para agradecer mais e murmurar menos, né, meus irmãos? Porque está desagradando a Deus, né? É como está lá em Números, capítulo 14, versículo 29. Olha o que diz aqui, ó. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, meus irmãos, aqui Deus já está falando, vocês vão padecer no caminho da terra prometida. Vocês não vão alcançar se vocês continuar murmurando. Pessoas rebeldes, né, meus irmãos? Quantos estão na presença do Pai, meus irmãos? Ouvindo a palavra e desobedecendo os direcionamentos de Deus. Quantos estão, meus irmãos, no caminho da bênção e estão paralisados, não conseguem se mover, não conseguem nem ir para frente, nem voltar para trás, nem para os lados. Por quê? Está paralisado da murmuração, da incredulidade, da dúvida. Temos que parar de murmurar, temos que parar de ser rebelde. Se nós queremos chegar na salvação eterna, meus irmãos, temos que perseverar mais, agradecer mais, louvar o Senhor em tempos difíceis. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E lá em Números 14, versículo 29, que nós acabamos de ler, e vamos ler o 30 em diante, amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e meditar neste domingo, porque eu tenho certeza que essa palavra tem endereço certo. Essa palavra não é em vão e Deus não fala palavras para jogar ao vento, não. Tem endereço certo e a pessoa precisa ouvir isso. Parar de murmurar para receber. Receber bênção sem medida, meus irmãos. É como eu falei ontem num vídeo, quem chegou na terra prometida foi só Josué e Caleb. Por quê? Porque obedeceram, não murmuraram, confiaram na palavra e creram no Deus que ele servia. E o resto? O resto não chegou, meus irmãos. Padeceu no caminho da bênção. E lá em Números 14, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por pressa, farei entrar nela. Eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Quantas pessoas estão desprezando o direcionamento de Deus? Quantas pessoas estão desprezando as bênçãos? Por que desprezando? Porque é um povo rebelde, é um povo que não dá ouvidos à palavra do Senhor. É um povo que está caindo no seu próprio entendimento. É um povo que está estudando para cair no seu próprio entendimento e não está dando ouvidos ao direcionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infelizmente, muitos vão ficar para trás, vão padecer no deserto, vão padecer dentro da casa do Pai, dentro da igreja, pessoas estão padecendo. Não muda, é a mesma coisa, entra ano, sai ano, não muda, porque murmura, porque não anda em obediência com os direcionamentos de Deus. Meus irmãos, se nós
parar para analisar, Abraão, ele ouviu a palavra do Senhor e obedeceu os direcionamentos do pai. Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu te mostrarei uma terra nova. Pois ele obedeceu. É isso que nós temos que fazer. É obedecer. É prestar atenção na palavra. Amém? Pare de murmurar, você que quer sua bênção, você que quer ser bem-sucedido na terra. Pare de murmurar, comece a agradecer por aquilo que você já tem, né? Aí continuando aqui, porém, quando vós outros, vosso cadáver cairá nesse deserto, vossos filhos serão pastores neste deserto. 40 anos elevarão sobre si a vossa iniquidade, até que o vosso cadáver seja consumido neste deserto. Olha só a ira de Deus, né? Pelo povo desobediente. E o que está acontecendo no mundo? São nós mesmos, a desobediência nossa, que está trazendo tanta tragédia nesse mundo. Tanta mudança climática, isso é desobediência do ser humano. Segundo os números dos dias em que eu espiaste a terra, 40 dias cada dia representando um ano. Levareis sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e tereis experiências dos meu desagrado. Deus estava desagradado com eles, estava irado com o povo rebelde. O que está acontecendo hoje? O povo ouve a palavra e são rebeldes nos caminhos de Deus. Faz dança fake na presença do Pai. Você é um povo rebelde. Pessoas vão para a igreja sem estilo na presença daquele que é santo, santo, santo. Povo rebelde. O povo hoje, meus irmãos, não estão gostando nem da sua própria face. Estão modificando, estão fazendo cirurgia, buscando vaidade. Quantos hoje perdeu a vida? Ou esses dias para trás que eu estava vendo, perderam a vida por causa do quê? Do espírito da vaidade. Morreram numa clínica estética. Quantos estão indo para o inferno por causa de vaidade? O povo hoje em dia nesse mundo está rebelde com Deus. Não ouve a palavra, e se ouve, não obedece os seus mandamentos, os seus direcionamentos. Oh, meu Deus! Como ainda acontece as coisas erradas, vai reclamar que Deus é ruim, que Deus não... Quantas vezes Deus avisa nós, meus irmãos? Pare de murmurar, vai pela direita, não vai pela esquerda. Quantas vezes Deus fala, ora antes de tomar uma decisão. Quantas vezes Deus está dando sinal na terra, no céu, para nós se arrepender e vir para a presença dele. E muitos estão ouvindo, mas nem da trela. Acha que a palavra de Deus é um conto de fadas. Pois muitos vão morrer no caminho da terra prometida. O que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Que muitos estão no caminho da salvação, mas pela sua iniquidade vão ficar, vão padecer, vão passar por terríveis dias que estão vindo por aí. Meus irmãos, o Espírito Santo está falando hoje, nesta manhã, para muitos. Amém? Continuando a leitura, eu, o Senhor, falei assim e farei toda esta má congregação que ele se levantou contra mim neste deserto. Consumirão e aí falecerão. Está vendo, meus irmãos? Foram
tão rebelde que foram contra Deus, né? Levantou contra mim, levantaram contra Deus. E o que o povo está fazendo hoje? Se levantando contra Deus. Um povo rebelde, que não quer dar ouvidos àquele que é o Salvador da nossa alma, infelizmente. Meus irmãos, Deus, quando promete uma promessa para nós, Ele há de cumprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Obedecer a palavra, obedecer os direcionamentos de Deus. Nós temos que, em vez de reclamar que está doendo, nós temos que aprender a louvar. Olha, meus irmãos, Deus me deu um direcionamento uma vez e eu acatei. Quando estava com muita dor, meus irmãos, eu colocava um hino e louvava. Ou eu começava a orar em pensamento, meus irmãos. Foi aí que eu comecei a suportar tamanha dor na minha vida. E o que Deus está falando para você nesta manhã de domingo, em vez de você reclamar da sua vida, em vez de você reclamar da sua vida financeira, dos seus filhos que estão rebeldes, comece a orar, comece a clamar sem cessar. Em vez de você reclamar, em vez de você murmurar, comece a louvar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, em todas as coisas. Ame Deus acima de tudo e de todos nesta terra. Meus irmãos, segue a palavra do Senhor e creia que Ele está no controle da sua vida. Cuidado, vigia, meus irmãos. Porque Deus, Ele faz a promessa, mas se você não andar conforme Deus quer, você vai morrer e não vai ver a promessa se cumprir na sua vida. Daí você vai parar a analisar, nossa, tanto tempo já passou, mas por que a bênção não chega? Por que 10 anos, 15 anos não chegou? Deus está com o céu de bronze, não fala mais comigo. Por quê? Você já revisou o que você está fazendo na presença de Deus? Será que é Deus que não está vendo? Ou você que está andando errado nos caminhos do Pai? Ou você não está andando em obediência aos direcionamentos de Deus? Porque eu conheço pessoas que é conhecedor da palavra. Conhece a palavra, meu irmão, olha, a gente fica até de boca aberta, com conhecimento da palavra. Mas, infelizmente, não dá ouvidos aos direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resumindo, ele tem a palavra, lindas palavras, bonita palavra, mas não tem a presença. E acha que está no caminho certo. Pessoas estão ficando enganadas com o seu próprio saber e conhecimento. Por quê? Porque busca o seu conhecimento terreno. Não busca o conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou falando aqui, é direcionado ao Espírito Santo. Ele que está dizendo a vocês, cuidado, meus irmãos, vigia na terra. Para de murmurar. Se você quer a salvação eterna, comece a louvar. Se você quer bênção sem medida nessa terra, comece a agradecer o que você já tem. Olha quantos livramentos Deus já te deu. E você continua murmurando. Tem pessoas, meus irmãos, que o Espírito Santo me diz aqui, que tem um guarda-roupa só para ela, só para ele, e vive reclamando que está sem roupa. Olha só onde o Espírito Santo me trouxe. No guarda-roupa de alguém, que é onde tem de tudo, mas a pessoa está insatisfeita ainda, e só vive reclamando que não tem nada. Agora eu te pergunto, se você não tivesse o guarda-roupa e nem as roupas que você tem, que todo dia você tinha que tirar aquela, lavar, se enrolar na toalha e depois vestir de novo, como muitos aí nem tem roupa para trocar. Então para de reclamar pelo que você já tem, começa a agradecer. Tem pessoas à sua volta
que não têm o que você tem. Tem pessoas na sua volta, meu irmão, minha irmã, que está hoje orando para Deus colocar um pão que seja seco na mão dele para comer. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a fome é triste. Eu já passei. Eu já fiquei 14 dias sem comer, meus irmãos. Passando água. Pois eu estava numa chácara, meus irmãos, longe de tudo e de todos. Fiquei sem dinheiro, fiquei sem comida dentro de casa, meus irmãos. Não tinha como eu andar para ir buscar, era longe de tudo. Fiquei 14 dias, meus irmãos, só tomando água. E comia alguma manga verde que estava lá no pé. Pouca coisa. Então agradeça, meu irmão, pela sua vida. Agradeça, minha irmã. Ah, eu estou enferma. Comece a agradecer. Tá doendo? Faça igual eu. Tá doendo, mas eu já fui curado. Esses dias mesmo eu estava aí com dor, até chorei. Falei pro irmão Alexandre pelo WhatsApp. Até chorei. Porque o nervo é horrível. Ele queria atrofiar, né, meus irmãos? Amém? Tá doendo, mas eu já fui curado em nome de Jesus. Tá doendo, mas eu já fui sarado em nome de Jesus. Né? Então tem que saber falar palavras na nossa casa, na nossa vida. Temos que começar a agradecer mais. Amém? Me perdoa aí, meus irmãos, do soluço. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, se você parar de murmurar, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E Ele quer que você seja abençoado nessa terra. Ele quer que a sua família seja abençoada nessa terra. Deus, Ele quer o melhor para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Em vez de murmurar, comece a orar. Comece a clamar, a quebranta o seu coração na presença de Deus. Comece a falar com Deus, Senhor, eis-me aqui. Me perdoa, meus irmãos. Infelizmente, tem pessoas que tiram o escapamento da moto para fazer barulho. Infelizmente. E não vê, né, meus irmãos, que tem pessoas que não gostam desse barulho, né? Infelizmente. Mas Deus vai abençoar essa pessoa e colocar essa pessoa no lugar certo que ela precisa ir, né? Então, meus irmãos, Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar. É como diz a palavra, Ele quer salvar a todos, mas nem todos querem a salvação. Nem todos. O povo hoje está ficando rebelde como o povo do Egito. Mesmo vendo Deus avisar tantas vezes o povo foi avisado, né? E não deu ouvidos, continuou murmurando, continuou rebelde na presença de Deus. E Deus não está se agradando. Daí tá vindo aí, ó, fome, crise, nação contra nação. É isso que vai vir, porque o povo é rebelde. Aí Deus é ruim, porque está permitindo tamanho problema acontecer no mundo? Não. Deus é bom, meus irmãos, todo o tempo. Ele foi bom comigo, eu que fui rebelde. E é a mesma coisa que está acontecendo com alguém aqui nesse canal. Você está sendo rebelde. Meus irmãos, não seja um Adilson da vida, não. Que em vez de ir por amor, quando Deus estava me chamando, que eu andava sem muleta, não tinha problema, não tinha dor, eu não dei ouvidos. E acabei indo para a presença do Pai pela dor. Por causa de quê? Porque Deus é ruim? Não, Ele é bom. Olha, Ele é tão bom que Ele permitiu o acidente, mas não permitiu que Satanás tirasse minha vida. Olha, eu vivo aqui, ó. E eu agradeço a Deus por ter permitido o acidente. Porque hoje eu dou valor ao Deus que eu sirvo. Não vim por amor, por desobediência.
porque eu poderia estar na presença de Deus sem precisar de muleta. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não seja rebelde. E um recado do Espírito Santo: se você não está na presença de Deus, se você não se entregou sua vida a Deus, aproveite agora. Agora é a hora de você se arrepender verdadeiramente e seguir a Jesus. Porque Ele quer te salvar. Ele não quer só te salvar. Ele quer salvar a sua família também, através de você. Venha para Cristo. Pega a sua cruz. Siga Jesus. Se arrepende de corpo, alma. Se batiza nas águas para que o velho homem fique para trás e você nasce um novo homem na presença de Deus. Jesus Cristo está voltando e Ele chama você que não é batizado para vir se batizar. Procure uma igreja mais próximo de você e uma igreja que está mais próximo de Deus. Amém? Não adianta você procurar uma igreja que está próxima à palavra, porque muitos estão na palavra, mas não tem Deus. Procure uma igreja que está próxima de Deus, que é obediente e temente a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Deus é maravilhoso. Ele avisa a todos antes que aconteça alguma coisa. Amém? Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?